microfone, o que ele é? A gente chama ele converte o que seria a onda sonora no impulso elétrico. Então o que acontece? Você está aqui, você fala, você está produzindo som com qualquer outro tipo de fonte sonora. No caso aqui, vou dando um exemplo eu falando. Aí a onda sonora vem e ela vai vibrar uma membrana interna que tem aqui dentro. Essa membrana, ela vai, com essa vibração, ela vai transformar essa vibração num impulso elétrico. Esse impulso elétrico vai ser transferido para o microfone, passado por um cabo. Esse cabo vai chegar num amplificador de som que vai amplificar a caixa de som, no caso. E essa caixa de som ela vai fazer o quê? Ela vai transformar de volta o impulso elétrico em onda sonora. Então a caixa tem o mesmo princípio, o alto-falante ele vibra, ele vai para frente e para trás. Exatamente para tentar reproduzir o que está acontecendo no microfone. Então você falou, vibrou a membrana, é uma velocidade, assim, a gente fala nesse processo, mas é a velocidade do som, muito rápido. Então a pessoa falou, então vibrou a membrana aqui, já foi para o amplificador e já saiu nas caixas ao mesmo tempo, praticamente ao mesmo tempo. Então você tem, esse é o princípio básico do microfone. No caso do microfone você tem dois tipos de microfones que são mais usados hoje em dia. Que é o dinâmico, que é esse aqui, tipo, que você vê nos shows, nos ensaios, as pessoas cantando, no karaokê, no videokê. E você tem o microfone que seria que a gente chama de condensador, que são esses microfones mais usados em estúdio. Esse aqui é um exemplo de um condensador. Então qual é a diferença básica dos dois? O dinâmico, ele tem aqui a membrana, que ela é uma membrana que é acionada de acordo com a maneira que você vai falando, ela vai acionando, ela vai vibrando. Então ela tem uma sensibilidade. Aqui no caso dos condensadores, o que acontece? Ele é um microfone que ele é alimentado, ou seja, você tem que jogar uma corrente elétrica nele. Ele tem dois capacitores internos, que quando são alimentados com a corrente elétrica, eles criam um campo eletromagnético entre eles, o que dá maior sensibilidade para a captação do som, muito mais sensibilidade. Então se você respira, se você pisa, o microfone ele pega praticamente tudo. Esses microfones costumam ser mais direcionais. Se você falar aqui, você tem um som, e se você falar distante, você já tem uma mudança. Esses daqui você já tem uma amplitude maior e muito mais captação do que está em volta do que necessariamente desse microfone. Porque cada microfone também existe uma outra coisa que chama figura de captação, que são específicas de cada microfone. Para esse microfone, para canto, ele é um microfone que a gente chama de cardioide. Ele é direcional, ele tem uma área de atuação mais ou menos num arco partindo dele para frente. Se você falar do lado dele, ele capta muito pouco, quase nada. Já no caso desses microfones de estúdio, ele já tem, no caso desse aqui, ele tem chaveamento para você decidir qual tipo de figura de captação que você quer. Então aqui no caso eu tenho omnidirecional. Esse microfone é o seguinte, esse microfone tem uma cápsula que fica aqui, se você falar nela, o som vai para cá. No caso desse microfone, que é um microfone de estúdio, ele tem duas cápsulas, ele tem uma cápsula na frente e uma cápsula atrás. Então, por ter essas duas cápsulas, você pode ligar uma figura que chama omnidirecional. Qualquer posição que você fale em volta do microfone, você vai ter o mesmo volume. Você tem outros tipos de figura, que seria a figura 8, que seria assim, ele só pega na parte da frente ou na parte de trás, eliminando os lados. E você tem o que seria o supercardioide, que seria que no caso desse microfone aqui, que é um outro modelo de condensador, ele tem essa posição de supercardioide. Ele fecha mais, fica mais direcional do que o cardioide convencional. Isso aqui é um supercardioide muito usado para locução, onde a pessoa quer que pegue realmente o que está saindo da boca, bem preciso. Quando você coloca o supercardioide, geralmente ele tende a realçar muito a voz, fica muito mais direcional, então para locução é legal, o pessoal costuma usar muito a figura do supercardioide. Então cada microfone é a aplicação, então eu vou estar mostrando isso aqui, é um microfone usado para ao vivo, que você não tem muita intenção de pegar, porque você tem a banda inteira tocando junto. Então o dinâmico eles são usados no microfone mais para ao vivo, ou no caso de uma gravação mesmo. Os dinâmicos são usados para gravar geralmente instrumentos de percussão, bateria. Que nem o caso aqui tem um exemplo, um microfone para boom específico, para boom, que é projetado para realçar as frequências graves do bumbo da bateria, um instrumento grave. E você tem os condensadores, eles são usados dentro do estúdio para você ter uma captação geralmente. Você pode usar para várias coisas, mas geralmente é usado mais para voz, para gravar um violão, que eles têm respostas bem melhores que os microfones dinâmicos. Agora, para poder explicar isso, tem que falar de frequência. Bom, frequência funciona da seguinte forma: o ouvido humano ele escuta, assim, teoricamente, da frequência desde os 20 Hz
até os 20K. O que seria isso? Frequência 20 Hz são frequências graves. Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples para poder explicar. Quando, por exemplo, frequências abaixo de 60, 80 Hz são frequências que elas já são difíceis de ser executadas. Geralmente você sente mais a vibração do que necessariamente o som. Por exemplo, quando um caminhão passa na rua, que você sente aquela vibração que vem, aquilo é uma frequência baixa, que você não necessariamente ouve, mas você sente em você. Quando você está no home theater, você está vendo o filme, aí tipo tem aquela vibração que vem numa determinada explosão. Aquilo são frequências graves. São frequências que a gente chama de sub, que elas estão assim, você não escuta exatamente como está a nota que está vindo, alguma coisa assim, mas você sente que a vibração veio. Já são frequências, aí você tem as frequências médias, que é a frequência, por exemplo, que as pessoas falam, geralmente a frequência média. Você tem a frequência média grave e a frequência médio aguda. Mulheres falam mais com médio agudo, homens falam mais com médio grave. Então, existem também as frequências agudas, são frequências mais altas. Geralmente, por exemplo, frequências bem altas de agudo são tipo aqueles apitos caninos que você praticamente não escuta, mas você sente que eles são bem fininho, bem agudo, que até incomoda, são frequências bem mais altas. Então, assim, cada instrumento ele tem, cada instrumento que você vai trabalhar dentro do estúdio, ele tem uma faixa de frequência que ele trabalha. E cada microfone serve para realçar essa faixa de frequência. Por exemplo, você vai gravar o bumbo da bateria, que é um instrumento totalmente grave, um baixo. Você vai ter que usar um microfone que realça as baixas frequências. No caso, tem aqui esse microfone, um AKG específico para bumbo ou para frequências graves, não necessariamente só para bumbo. Aí você tem também microfones para peças específicas de bateria, porque eu tenho um microfone, o pessoal costuma usar nos tambores da bateria. São microfones específicos, que eles são bem direcionais, para você poder microfonar a bateria dentro do estúdio. E aí você tem os microfones condensadores, esses microfones tendem a ter uma resposta de agudo, ou seja, o agudo que é como se soasse assim, o som soasse um pouco mais aberto, os agudos me dá um pouco de muito mais claro, deixa o som muito mais claro do que esses microfones convencionais, o dinâmico. Então você usa ele para captar voz, para captar violão, algumas coisas que tem, assim, que você precisa ter uma resposta mais clara. Então geralmente você costuma usar os condensadores. Dentro do estúdio a gente costuma usar condensador para quase tudo, fora a bateria. Às vezes a gente inclusive usa os condensadores para gravar pratos de baterias que também tem frequência aguda. A gente costuma usar também microfone dinâmico, às vezes, por exemplo, guitarra, geralmente de rock, ela usa muito microfone dinâmico porque tem um som mais duro, menos claro, e para guitarra de rock fica uma coisa mais interessante. Mas existem exceções. Na verdade, não existe uma regra. Existe aquilo que soa melhor. Você liga vários microfones e vê aquilo que soa melhor ao ouvido. Bom, aqui vamos falar sobre cabos. Então aqui a gente tem como funciona, né? O microfone tem que passar por um cabo. No caso, você pega aqui um tipo de conector. No caso aqui, esse conector chama XLR, ele tem 3 vias e é um cabo que é usado para microfone. Porque o microfone ele precisa, por exemplo, no caso desses condensadores, ele precisa daquela alimentação que eu falei, que é a minha alimentação que é elétrica, que ela vem por via desses cabos. A única maneira de você ligar um condensador é via cabo que a gente chama XLR ou balanceado, que ele tem 3 vias, que seria o terra, o negativo e o positivo. Então o que acontece? A gente costuma chamar esse cabo de cabo balanceado. Esse cabo que seria o cabo que você está, que é o cabo de instrumento, que é um cabo mais simples, ele tem só o terra e o positivo, ele é um cabo que a gente chama de cabo de linha, não cabo de microfone. Qual a diferença? Nos cabos de linha eles têm alta impedância, ou seja, eles têm mais sinal de volume. E os cabos de balanceado, eles tendem a trabalhar com baixa impedância. Por quê? No caso eu vou explicar a mesa de som. Tá. Então o que acontece? O microfone ele tem um sinal de volume mais baixo. O que acontece? Ele precisa ser, de uma certa forma, ele precisa ser amplificado para você poder ouvir ele com qualidade. Então a mesa de som serve para isso. Você coloca o cabo aqui, né, o caixinho, e aí ele vem e colocado aqui na mesa. E aqui na mesa você tem o que? Você tem um pré-amplificador, que seria o botão que vai alimentar e amplificar esse microfone.